Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o hábito 2. Falei sobre, no primeiro vídeo eu falei sobre os hábitos, mostrei para vocês o livro e eu estou falando no momento especificamente para o hábito os 7 hábitos para crianças felizes, mas pode ser e deve ser aplicado em adultos também. Eu já mostrei os livros, né, os 7 hábitos para pessoas altamente eficazes. O líder em mim, são hábitos que é válido para dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de cada pessoa, para ser trabalhado e aplicado. E hoje eu vou para o hábito 2, que é comece com o objetivo em mente. Esse hábito é muito legal, faça um plano. Todos os hábitos são muito importantes e estão seguindo uma sequência lógica. Seja proativo, você está no comando. Você tem que saber que suas escolhas terão um resultado e qual resultado você quer chegar. E nesse hábito, justamente 2, ele trabalha que é bom você ter um plano antes de você começar a executar uma tarefa. E é legal trabalhar isso com a criança desde pequeno, porque ela vai criando o hábito de que se eu quero chegar num resultado, eu tenho que planejar como eu vou chegar e então saber escolher, né, como planejar o que fazer para alcançar os resultados que eu realmente quero. E no livro para crianças, 7 hábitos, a história, lembra que eu falei, cada hábito tem uma história, é com o Gugu, que é o urso. É muito legal. Loja de brinquedos do Totó, o que será que ele vai querer, né? É muito interessante porque ele tem uma lista que ele faz, planos do Gugu, e ele precisa de dinheiro para isso, para planejar, para cumprir seus planos. E aí, primeiro ele pensa o que ele quer, ele calcula quanto ele precisa e ele vai trabalhar, vai vender o famoso suco de limão e consegue o dinheirinho dele. E ele começa pelas prioridades dele. Primeiro, que seria guardar o dinheiro para conseguir comprar. Depois, comprar a caixa de colecionar insetos que ele tanto queria. O terceiro plano dele é comprar presente de aniversário para a Lili, porque estava chegando. E o quarto, comprar pizza sabor mel, que ele tanto queria. E ele priorizou, muito legal priorizar, porque se fosse outra pessoa, né, é história. Mas se fôssemos nós, vou primeiro pensar na minha pizza, depois eu penso no presente do amigo. Ele não, ele priorizou a amizade. Então é legal para trabalhar com a criança que ela tem que priorizar a amizade também. Então primeiro o presente, depois comprar a pizza que ele quer. E ir ao cinema. Então ele fez um plano de do que ele queria fazer. Pensou, vendeu, ajuntou o dinheiro e realmente foi cumprir o seu plano. Então ele foi na loja, comprou a caixa de colecionar insetos, ele comprou presente para a amiga, comprou sua pizza e ainda pôde ir no cinema. Só que o mais legal é que assim, no meio da história tem um outro amiguinho, o saltador, que é o coelho. E ele não pensa nisso, ele só vai pegando dinheiro e gastando e gastando. E aí ele queria ir no cinema também, mas não tinha dinheiro. O Gugu, como planejou bem, acabou sobrando e ainda pagou para o amigo ir junto com ele, deu de presente, porque ele soube planejar. Isso que é legal, ensinar a criança a planejar, seja nos estudos, seja guardar o dinheiro para comprar um presente, seja para como vai ser no próximo dia, fazer uma lista das tarefas do dia. Não parece, mas vai criando esse hábito de tudo pensar numa lista ou colocar as prioridades. Então é muito bacana nesse sentido trabalhar com a criança, que ela vai criando esse hábito de saber que antes dela pensar em fazer, ela tem que pensar como ela vai fazer, que caminhos ela vai percorrer para chegar no objetivo que ela quer, que vem justamente com o hábito 1, que é seja proativo, você está no comando. Então ela tem que saber que as escolhas dela têm o resultado. Então antes dela começar a escolher, começar a caminhar, executar os seus planos, é bom fazer uma lista, traçar uma linha que tenha todos os pontos que ela precisa trabalhar, que ela precisa desenvolver para chegar naquele resultado. E, que nem do Gugu, sobrou até um dinheirinho, às vezes não sobra, mas a gente tenta, né?
E é muito legal trabalhar isso com a criança. Por ser um livro americano, eles têm muito de vender, né, o suco de limão, eu acho super bacana. Aqui no Brasil a gente vê muito pouco isso acontecer, mas dá para se trabalhar de outras formas, né? Pode ser até o suco de limão, ou a criança ajudar o pai e a mãe, se você tem comércio, a estar no comércio, mostrar como ser feito para valorizar o dinheiro, não só nessa questão financeira, mas mesmo planejar o próximo dia, como vai ser, os estudos. Eu quero alcançar aquele resultado nos meus estudos, então eu vou fazer esse plano. Eu preciso estudar essa matéria que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que focar nesse assunto que eu tenho dificuldade. Esse daqui eu vou bem, mas eu preciso dar uma observação. Então, saber planejar para depois executar. E esse planejar é que vai ajudar no executar. Sou a dona da listinha. Eu faço lista para tudo. E tanto do meu dia a dia, coisas que eu pretendo fazer que são a longo prazo. Então eu gosto de dar essa planejada antes de fazer. Eu não funciono só com uma lista mental, eu sou ainda do papel e caneta. Eu ainda gosto do papel e caneta para escrever. Minha agenda sempre ficou tudo escrito, porque eu ainda funciona melhor assim. E os pais têm que entender também qual é o jeito que a criança funciona melhor e ensinar ela de que ela precisa planejar antes de sair fazendo. E aí as propostas que eu deixo essa semana para crianças mais novas e para adolescentes eu vou deixar, que é assim: pergunte ao seu filho se ele gostaria de comprar algo, depois ajude ele a planejar quanto dinheiro ele precisa, o tempo que levará e onde poderá comprar. Já é um planejamento até chegar do ponto de como ter o dinheiro até o ponto que ele vai obter o presente. Essa pode ser uma atividade, não precisa ser essa semana, a longo prazo, enfim, como a família achar melhor. E escolha no dia anterior as roupas que vai vestir no outro dia, certo? Esses são para as crianças. Neste hábito também vou deixar para os adolescentes. Os pais sentarem e discutirem com o filho o que ele pensa do futuro dele. Qual profissão ele pretende seguir? Se seu filho ainda não tem nenhuma profissão em mente, ou tem várias, vá já ajudando ele, colocando no papel o perfil dele em relação a cada escolha profissional dele. Não parece, isso ajuda muito. Só o teste vocacional eu ainda acho que deixa a desejar um pouco, porque a criança, o adolescente acaba, acho que a maioria já fez teste educacional, acaba vendo as alternativas. Mas eu acho que eu me identifico com isso, mas eu gosto daquilo. E quando ela vai parar para pensar na profissão, ela fala: eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser TI, né? Então ela vai parar para pensar na profissão e tentar se colocar naquela profissão. O que ela acha que ela tem de perfil, ou é só um hobby? Porque nós temos muito, o ser humano, ele é rico, ele tem muitas qualidades, muitas habilidades que podem ser trabalhadas. Então, sentar com o filho e perguntar como ele se vê no futuro, que profissão ele se vê, colocar no papel os pontos que ele achar bacana daquela profissão, os pontos que ele achar legal dele naquela profissão, que combina com ele, o perfil dele, é muito bacana. Ou seja, já começa a planejar para ir executando, para chegar no resultado, né? Escolher e alcançar os resultados. É muito bacana. E outro exercício que eu deixo para a família, nesse caso é para a família toda, é fazer uma declaração de missão da família. Essa declaração eu tenho lá no meu site, quem quiser ver, está aberto, tanto a declaração de missão da minha família, quanto o meu pessoal estão lá no meu site, carinadobignac.com. Tá no Quem Sou, e você vai ver que tem duas opções: declaração da família e meu. Fazer essa declaração da família e ter uma identidade da família. Então assim, o nosso aqui é meio longo, né? Eu gosto muito de escrever e pontei várias coisas, mas pode ser uma música, o nome de uma música que a família toda goste, pode ser apenas uma frase
queremos que nossa família seja unida e um respeite o outro. Pronto, qual é a missão da família? Qual é o desejo de como a família, como o sistema familiar seja? E é legal que todos estejam envolvidos. E o momento de escreverem, não precisa ser num dia, pode ser vários dias. Eu tive uma ideia, dá pra gente colocar isso também. E cada 6 meses, um ano, renovar essa declaração de missão, é bacana. E eu indico até colocar num quadrinho, né? Escreve, coloca num quadrinho, onde todos possam ver aqui em casa, que entra, vê que tá bem do lado em cima da mesa da Bia, tá lá a nossa declaração de missão e tem até a nossa foto. E a Bia participou e nós colocamos qual é a nossa missão da família, como cônjuge, como os pais, como servos cristãos que somos. Então nós colocamos em tudo que nós achamos importante, mas não precisa ser assim. Vocês podem fazer a família como desejar, que nem eu falei. Pode ser um poema que acha bonito, identificar com a família, uma música, uma frase, um pensamento ou algo que fizeram da própria família. Nós desejamos que a missão da nossa família seja em respeitar e que quando entrem no nosso lar se sintam felizes, como acharem melhor, o que vier na cabeça. E é muito bacana porque reúne todos. Então, esse é o hábito de número 2. E é muito legal porque vocês vão vendo que cada hábito é ligado um com o outro. E o hábito 1 ligou ao hábito 2, né? Que seja proativo, você está no comando e comece com o objetivo em mente. Então, suas escolhas vão ter resultado, então eles são bem ligados. E o hábito 3 eu já deixo até de anúncio para vocês, que é faça primeiro o mais importante, né? E é muito bacana. Então vai um ligando no outro, porque é isso que completa os hábitos. São muito interessantes, principalmente para desenvolver na criança desde cedo, para ela criar esse laço com ela mesma e com quem está ao redor, e saber que ela pode ter comando das escolhas dela, que ela vai alcançar os resultados que deseja. E se não alcançar, é só refazer o plano, a execução e as escolhas para tentar alcançar o resultado que tanto deseja em determinado assunto. Tá bom, pessoal? Esse é o hábito de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!